Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. A saudação padrão de Palavra do Silêncio. Conversas com amigos espiritualmente despertos sobre o tema da não dualidade, ou da unidade, ou da experiência espiritual, ou do despertar, o iluminar, o que seja. Os termos são os mais diferentes das mais diferentes experiências, das mais diferentes tradições espirituais. O Palavra do Silêncio é aí quase 3 anos, estão aí virando para os 3 anos. Quase 200 vídeos, pessoas que conversamos ao longo desses anos, das diferentes tradições, diferentes países, inclusive, os amigos Brasil, Espanha, Portugal, Chile e, enfim, preponderantemente aqui do Brasil, né? Mas, enfim, é assim que tem acontecido. Agradecendo a todos que têm assistido, participado, que se inscreveram no canal, que têm contribuído, sugerido pessoas para a gente conversar, que tem contribuído financeiramente, materialmente, para a gente manter uma pequena estrutura de funcionamento desse programa. E hoje vamos conversar com um recém-conhecido da minha parte, vamos dizer. É uma pessoa que tem falado aí já recentemente, pelo menos eu vi recentemente aí nas mídias sociais, sobre o tema do despertar e o tema da experiência direta dele. Isso é a riqueza sempre de Palavra do Silêncio, é sempre a experiência direta, porque aqui a gente não está para conversar sobre doutrinas, até falamos sobre doutrinas, sobre conhecimentos, tradições, textos sagrados e tudo mais, mas como é que isso tudo acontece ou não acontece na experiência das pessoas. Nós vamos conversar com o Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, que, vamos dizer assim, para alguma geração, ele foi conhecido como um dos maiores nadadores brasileiros, né? Bateu vários recordes mundiais, recordes olímpicos, ganhou medalhas aqui e acolá. Eu não me lembro, ele sabe dizer essas coisas depois, se for o caso, entendeu? E que, para surpresa, eu acho que dele, antes de mais nada, e de muita gente, de repente ele se deu conta de que tudo aquilo lá era um filme, era um personagem. Claro, ele viveu, fazia parte da experiência dele, mas que ele não era nada daquilo. Eu ouvi em algumas falas de Fernando aí acho que foi no Instagram sobre esse tema, conversando com algumas pessoas, nos podcasts que se fala hoje em dia, né? E então, Fernando, conta para nós como é que é esse fato, essa história, essa experiência de repente alguém que tem uma história daquele grande nadador, medalhista em Olimpíadas e recordes mundiais, tal, e que provavelmente aquilo lá devia ser um monte de roupa que você carregava em cima de você e ia enfrentando a vida e se relacionando com as coisas, e de repente, pum, tudo isso aí saiu da sua experiência. Como passa isso? O que é isso para você? Como aconteceu? Foi um processo natural dos acontecimentos que a vida foi me levando, tanto externo como interno, mas principalmente os internos. Por exemplo, quando eu paro de nadar muito bem sucedido com a minha carreira, muito bem sucedido com as minhas empresas. Eu tinha saúde, pais com saúde, vivos e casados, meus irmãos bem, minha filha crescendo saudável, eu tinha casa, tinha apartamento, tinha carro, então eu não tinha nada para reclamar. Nada para contestar, só agradecer, né? Olhando pela Sim, ótica de que você alcançou tudo que todo mundo sonharia, ou se não sonharia, tudo que eu sonhei conquistar, eu conquistei, e tudo que eu podia querer do material, eu poderia realizar naquela hora, naquela idade. Tinha tempo, tinha parado de nadar, estava bem, e naquele momento eu começo a perder a graça pela vida. A graça por tudo, a graça pela própria existência de estar na matéria, sem relacionar com a matéria ainda, né? Ainda não tinha essa visão, né, de estar relacionando com a matéria, mas acabei trazendo, porque como eu vivo isso hoje, então acabo trazendo esse tema, mas simplesmente não tinha mais graça a comida, não tinha mais cor, o céu, não tinha mais graça a praia, e nada que eu gostava me atraía. Então, entrei num buraco, num vazio existencial muito grande por muito tempo, até eu perceber que calma, tem algo faltando, não faz sentido, não fazia sentido para mim. E ali eu resolvi, durante o processo que eu chamo, que foi, né, de depressão, o estalo que veio foi a pergunta que eu me fiz, foi quem sou eu? uhum.
E nessa indagação... Uma pergunta clássica na via espiritual, vamos dizer assim. Exato, ela entrou de cara, ela entrou, quem sou eu? E aí eu falei, tá, vamos em busca de quem sou eu. Se essa é a questão que está me corroendo aqui, porque ela vinha frequentemente. Aí eu falei, então vamos descobrir. Se eu não sei quem sou eu, se é essa a questão toda, vamos descobrir quem sou eu. E aí eu fiz a jornada inicial com um psiquiatra e 3 psicólogos, 3 linhas diferentes para ver qual que eu me adaptava. E resolvi, de fato, da mesma maneira como eu me dediquei na natação, eu resolvi falar, cara, eu vou estudar essa mente humana e quero descobrir como pode um ser humano que tudo que quis, sonhou, conquistou, ter um buraco tão grande, uma dor tão grande ao ponto de querer tirar sua própria vida. Não faz sentido. Aí eu falei, então vamos a fundo. E aí eu comecei essa busca incessante por vários caminhos, diversos caminhos, foram diversos caminhos, vamos dizer assim. Eu acho que eu busquei todos os caminhos possíveis e imagináveis, eu busquei e fui a fundo. Comecei estudando depressão, estudando, lendo, autodidata em tudo. Eu fui autodidata em todo o meu processo. Eu não tive um guia, um mestre, um guru, nada. Eu fui autodidata, apesar de ter lido os livros dos mestres, dos gurus, e também a obra inteira de Carl Jung, que foi com quem eu, no processo de estudar psicologia e psicanálise, foi o que eu mais me encontrei e entendi. Era como se ele estivesse falando da minha história. Só uma questão. Aí era a mente do Fernando, né, tentando entender ou responder quem sou eu. Ela estava na Foi. dualidade, estava tentando logicamente ter uma resposta, era isso? Sim, ali era o... Analisando na época, seria isso. A resposta que eu daria seria outra hoje, mas vamos voltar na visão na Sim, época. Na época era sim, essa claro, claro. dualidade do confronto. Então eu estudei, aí eu li e ouvi o audiobook do Bhagavad Gita mais de 1000 vezes ao todo. Sim, maravilha. Estudei a Cabala, estudei pouco, mas não muito a fundo, o Islã, que Uhum. é... Aí fui investigando a Bíblia, a história de Cristo, mas não a história roteiro, a história Sim, das sim. palavras, né? Para entender o Uhum. que queria significar aquilo. Aí fiz cursos, muitos cursos energéticos, bioenergéticos, cursos de cura sistêmica, fiz curso de Theta Healing, barra de Access, mestre de Reiki, fiz tudo que tem ali de possibilidade Terapias, de terapias, vamos terapias, falar. eu fui a fundo, mas não só para ser terapeutizado, mas para estudar a terapia, como que chegava naquele ponto. E eu fui mergulhando nesse mundo, aí fui lendo, fui estudando, aí li obras de Joseph Campbell, aí li Joe Goldsmith, aí estudei muito, que eu gostei muito, que eu estudei foi Osho, aí estudei Ramana Ramash, Nazigadarta, que são os 3 que eu mais me identifico até hoje, Perfeito, perfeito, perfeito. e fui Porque mergulhando diversas... só lembrando, te interrompendo, a grande pergunta é quem sou eu, quem, inclusive, é, vamos dizer assim, divulgou ela como a grande pergunta, foi o Ramana, né? Ramana Ramana Maharshi. Ramash. Sim, a grande pergunta, inclusive, as pessoas dizem até que o método do Ramana seria essa pergunta, né? A autoindagação, quem sou eu? Mas lembrando essencialmente, depois a gente pode falar mais em detalhes, o Ramana sempre ensinou no silêncio. Mas sigamos. E ali fui contemplando aquilo e fui investigando isso tudo. Teve um período da minha vida que eu meditei 6 horas por dia, todos os dias, durante um ano, eu acho, um ano ou 2 quase. Todo dia, todo dia. E, e fui investigando, e fui questionando, e fui estudando, e fui questionando, e fui tendo acesso a estados que a primeira vez que eu tive esse estado de completude e plenitude foi por apenas um segundo. Uhum. E naquele minuto, naquele segundo, eu falei, cara, se dá um segundo, dá para ser um minuto. E quando eu Dá para ser tive esse, sempre.
E quando eu fiquei no 1 minuto, eu falei, cara, se dá 1 minuto, dá 5. E quando aconteceu os 5, eu falei, dá 1 hora. E quando eu Exato. consegui 1 hora e pouco, eu falei, meu, isso dá para viver essa porra dessa vida assim. Se dá para ir. Perfeito. E eu falei, se dá a vida inteira, vamos a vida toda. Porque me contentar com 5 minutos, 1 hora, se é possível esse estado. Só que ali ainda não entendia. Ali tinha muitas confusões. Ali internamente tinha muita confusão, achar que estava Pergunta, acontecendo. uma pergunta. Tinha muito esforço da sua parte ou era sem esforço isso? Não, foi. Puta, eu vou falar. O que eu sei hoje, eu falaria tudo diferente, mas foi com muito esforço, Uhum. foi com muito atleta. Eu quero ser o Sim, melhor claro. meditador, eu quero encontrar essa resposta. Eu morro, mas eu chego. Tinha Sim, muito do ego, da força para acontecer. Muito. sim. Até que de 2019 a 2025 que estamos, a coisa mudou de cenário, mudou o padrão, mudou a minha relação com tudo e foi mudando. E eu fui percebendo no último, assim, eu já sabia e já tinha sentido, mas eu fui percebendo e tendo mais clareza de que tudo sempre esteve acontecendo e que não tinha ninguém fazendo para aquilo acontecer. Que não foi os livros, que não foi a meditação, que não foi a prática, que não foi já a ausência, ela já era o pano de fundo e é o estado original, natural do ser humano. Perfeito. E eu percebi que tudo em cima eram camadas de do processo, da próprio silêncio ou do nada, se experienciando até se reconhecer. E que, no fundo, nunca teve ninguém fazendo nada, era simplesmente tudo acontecendo, porém, tudo que eu fiz e tudo que você fez e tudo que todos os ouvintes fizeram faz parte do processo do acontecer e da experiência se revelando em si, até para se dar o gosto de falar um dia e falar e rir de si mesmo e olhar para trás e falar, você não precisava ter feito nada daquilo, você já era tudo. Você já era isso. Mas Agora, foi mas necessário passar por tudo isso. esse ponto você já era ou você já é? De fato você já é, certo? Porque se é esse eu sou é a única coisa permanente que existe, né? Que está sempre vendo tudo isso, experimentando tudo isso. E isso tudo acontece porque é a vida, certo? Agora, esse, vamos, que você falou, não, teve um esforço, e hoje em dia você pode até dizer, não, hoje em dia não tem mais esforço nenhum. Mas esse esforço, foi necessário, e é necessário que as pessoas passem por isso, ou às vezes simplesmente a mente dizia eu me entrego? Porque a pergunta quem sou eu não tem resposta, certo? Na minha perspectiva, ou tem resposta? Você quer a minha resposta mais sincera Sim, hoje, na minha visão, ela é bem clara. Por quê? A pergunta é: quem sou eu? Encontramos a resposta. Agora você me pergunta: é necessário fazer esforço ou daria para chegar sem esforço? A minha resposta é muito clara. Se for para ter esforço, haverá esforço. Se não for para haver esforço, acontecerá sem esforço, pois não há ninguém fazendo e ninguém agindo. O esforço está acontecendo, a ausência de esforço está acontecendo. Não existe aquele eu que solta ou aquele eu que desiste não mais buscar. É tudo já um acontecimento da própria estrutura do próprio todo, podemos chamar de todo, que sim, já deixou delimitado e determinado, não determinado como determinismo, porque é uma determinação viva, porque a vida ela é viva, ela é movimento, mas no fundo nunca houve um agente que faça.
Então, não há a escolha de hoje eu vou soltar, hoje eu vou largar, hoje eu vou meditar. Não existe esse hoje eu vou algo. O eu não existe. O só existe é a própria consciência agindo o tempo todo. Então, a ideia e a ilusão faz parte até do processo do eu soltei, eu me autorrealizei. Não existe esse eu que autorrealiza. A autorrealização acontece, pois não tem esse eu. Acontece sem esforço, gradualmente, mas com o esforço, pois estava determinado que aquele agente, veículo, corpo, vai passar por aquilo pelo corpo, para quando se autorrealizar, ele se reconhecer apenas como não sendo. E Esse apenas vivendo um corpo em movimento. É como se o corpo fosse um corpo, um boneco de, na minha visão, um boneco ali brincando de marionete, onde os pensamentos não são do corpo e não são desse eu pequeno. Os pensamentos eles brotam, as ações surgem, o sentimento vem e tudo isso em harmonia e se torna essa unidade que você se reconhece nesse silêncio, que também já é o pano de fundo de toda a estrutura da existência em si. Então, na minha visão, pode haver esforço? Pode não haver esforço? Pode, desde que esteja programado no teu script, dentro do teu roteiro, que não vai haver. Então, faça o esforço se necessário e não faça o esforço se não necessário. E quando houver a opção, eu ouvi isso, então eu vou soltar. Solte. Porém, saiba que não há ninguém que soltou. Foi Perfeito. Então, soltado. esse autorreconhecimento, que é inclusive um termo que é de uma escola, vamos dizer, da tradição que vem do hinduísmo, do Abhinavagupta, que estava ligado ao Tantra, não, do da Caxemira, né, que foi um grande sábio, um dos grandes sábios da Índia, né, é o Pratyabhijna, se auto-reconhecer-se, quer dizer, você se reconhece que você já é a consciência autoluminosa e ponto. Agora, isso, como você apontou, de repente você experimentou num primeiro momento, vamos dizer, aquele que a gente chama de Fernando ou de Xuxa teve uma experiência ali de um segundo de plenitude. E depois 1 minuto, 5, enfim, hoje a tua vida é um estado, vamos dizer, não permanente ou não estado de presença, de experiência direta do que a vida está se apresentando. E esse corpo, ele flui com a vida, independente de que nesse corpo, inclusive, ele pode bater a mão, machucar a mão, ele pode ter até uma dor de barriga porque a comida não estava boa, certo? Isso ele não, a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Na verdade. Não existe um fazedor, existe um fazer, não existe um vedor, existe um ver, não existe um falar, quer dizer, não existe um falador, senão um falar, porque aquele que fala aqui, o Aloysio que está falando aqui, ou o Fernando que está falando aí, está acontecendo. Vamos dizer, essa consciência se coagula através de experiências, vamos chamar de personagens diferentes, que têm características próprias, e que por isso mesmo trazem a sua riqueza própria a cada instante. Mas voltando um pouco ao, vamos dizer, ao personagem Fernando, que tinha, de repente sentiu, depois de ter supostamente, aquele da história lá, que era um nadador famoso, que conseguiu tudo que queria na vida, mas de repente se viu num estado de depressão, frustrado, nada satisfazia, e falou, peraí, isso aí está errado, alguma coisa está faltando. Aquele personagem hoje não tem mais, é óbvio. Você olha para ele e fala, bom, aquilo é uma historinha que está aí gravada para quem quiser ver, entendeu? E agora o que é vivido, experimentado pelo Fernando, porque esse Fernando vamos dizer, essa consciência manifesta com o Fernando é a mesma, certo? Que estava experimentando aquilo e está experimentando isso aqui agora, era a mesma. Então ela consegue ter um auto-reconhecimento de plenitude, de abertura para tudo, certo? Quer dizer, na verdade, esse corpo que o Fernando usa agora aí faz parte de um corpo que a gente podia chamar de um corpo universal, certo? No fundo, a minha questão é o seguinte: aqueles resíduos que você experimentou já se dissolveram todo. Hoje você plena, vamos chamar felicidade, ou ainda existem momentos de volta ao personagem?
voltar o personagem, ele não volta por consciência de não haver personagem. Uhum. Porém, eu represento o personagem, como aqui vos falo, como Fernando Xuxa nadador, que teve a experiência. Eu vou numa palestra, eu falo das medalhas olímpicas e trago consciência, trago autoconhecimento, porém, ali no palco, eu sei que não tem ninguém falando, como eu sei que não tem ninguém ouvindo, e eu sei que se quem ouvir essa conversa e gostar, é porque tinha que gostar, e aquele que não gostar também não tinha a opção de não gostar. Então, não há mais o fazer do eu faço essa entrevista com o propósito de eu alcançar algo, nem Uhum. ajudar, nem salvar, nem evoluir ninguém, nem nada, pois não há este eu que fazes nada, simplesmente o corpo está movimentando, o corpo se movimenta, o corpo fala, porém, quando eu vou lidar com a minha esposa, eu sou o marido atencioso, carinhoso, generoso. Com as minhas filhas, eu sou o pai que precisa dar os limites, levar na escola, fazer o café da manhã. As funções, elas se mantêm iguais, porém, internamente, tudo está imóvel. Externamente, eu posso brigar, eu posso ficar chateado, eu fico triste, eu choro, eu me emociono, eu sinto dor, mas não é a minha dor, a minha tristeza. Oh, meu Uhum. Deus, ó oh, Uhum. isso, ó oh, vida, ó oh, céus, por que isso? Sim. Por que comigo? Esta parte não tem. Então, eu acredito que sempre vai haver o personagem enquanto eu vivo. Porém, não há identificação alguma com o personagem. Eu entendo isso como estado natural do ser humano. Eu gosto de trazer muito do relaxamento neural, do sistema nervoso, onde o corpo inteiro relaxa, a musculatura relaxa, os pesos dos ombros relaxam, o corpo entra num estado de relaxamento no sistema parasimpático, que ele te acalma de tal maneira que você passa a experienciar a vida exatamente como ela é, sem aquele desejo interno da posse do eu quero Uhum. que seja assim. Então é como se fosse um agradecimento natural de me aconteceu gratidão, é a vida acontecendo em mim, através de mim, para mim o tempo todo. Mas eu não consigo dizer que não há personagem. Eu diria que há sempre o personagem, até mesmo quando o personagem encontra o silêncio e sente o silêncio absoluto, até o silêncio, para mim, ela continua sendo uma forma e uma ilusão igual a uma palavra. Porque se eu sinto o silêncio, ainda há um personagem sentindo o silêncio. E se o silêncio se sente, ainda há um silêncio forma sentindo o próprio silêncio. Então eu gosto de ser bem pé no chão. Por que, que eu gosto do pé no chão? De me sentir mais humano possível, porque essa experiência me trouxe uma humanidade, a vontade de sentir a vida, de sentir cada vez mais amor, de sentir mais gratidão, de sentir mais ternura, de sentir mais paixão, de sentir o tesão da vida, o toque, a dor, os sentimentos borbulhando, mas sem querer negar nenhum. É como se eu não negasse a matéria e a experiência humana, mesmo sabendo que isso é apenas uma ilusão. Então, eu brinco de... Eu não gosto de internamente falar eu transcendi nada. Eu gosto de trazer o... Nossa, eu desci para o lugar mais enraizado possível, que é no corpo humano encarnado pela primeira vez, 100% integral, inteiro. É como se eu tivesse sido humano pela primeira vez em tempo integral, 100% vivendo tudo. Porque hoje eu não reclamo de uma dor. Ai, que lindo. O céu tá lindo, aí eu vim fazer daqui de fora. É tudo com uma gratidão tão genuína que você não precisa ser grato. É um estado interno. Então eu gosto muito disso. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas Vamos entender aspectos aí. Ah,
Tem uma questão que eu colocaria aí, que é o seguinte: vamos supor, esse personagem que continua fazendo e agindo, e totalmente pleno no humano dele, vamos dizer, essa consciência se experimentando enquanto humano de uma forma intensa, que é a vida, né? Vamos dizer assim, esse escutar permanente, esse acolher permanente, essa disponibilidade permanente para a vida, para tudo que se apresenta, certo? Seja A, B ou C, ainda existe um observador que vê esse personagem, certo? Ainda existe um observador. Ou tem momentos que se desfaz esse observador. E tudo acontece quando você vê a coisa está acontecendo, inclusive, de você, às vezes, falo da minha experiência, às vezes eu levo susto com o que o meu corpo está fazendo, entendeu? E o corpo? Eu quero trazer esse aspecto do corpo também. Vamos dizer, Jean Klein falava muito claramente que na hora que você começa a conhecer esse corpo, porque a gente de fato não conhece, a gente pode conhecer como uma máquina, mas não conhece como ele sente, ele percebe, quando ele começa a ser, vamos dizer, acolhido também com todas as suas sensações, percepções, esse personagem, essa mente sai de cena, entendeu? Fica tudo muito mais aberto para ele viver. Eu não sei se eu fui claro na questão. Foi. Foi porque, por exemplo, hoje de manhã, eu tive um momento onde o personagem observou. O observador entrou. Sim. E aí, quando ele entra, eu percebo que entrou. Mas é só quando ele entra. Porque Sim. na maior parte das vezes não há nem observador, nem nada. É só a vida acontecendo mesmo. É o corpo falando, Maravilha. Maravilha. o movimento acontecendo, respondendo às vezes as coisas. E eu olho, às vezes, até assustado pro celular e falo: quem tá teclando essa merda? E aí, naquele momento, entrou o observador e eu percebo que ele entrou. Sim. Porque é como se a mente ela desse uma sossegada tão grande que quando a mente ela meio que estabiliza, ou não sei se cessa, porque não cessa, mas quando ela entra numa frequência mais tranquila e serena, ali some o observador. Sim. Quando o observador entra, é como se a mente entrasse alguma necessidade, que também não sou eu que controlo, acontece exatamente porque exatamente tem que acontecer. E aí o observador entra e eu começo a rir daquilo de novo e vira uma delícia. Não, tudo virou uma delícia. Quando o observador aparece, se o personagem se identificar, se desidentificar total, é todo instante, é como se fosse um milagre acontecendo a todo instante, todo momento. É uma dança, sabe? Uma dança tão linda. É sem pretensões. Tá tudo perfeito. É o maravilhamento de cada instante da vida, não é verdade? O ensinamento do Zen tradicional, que era o Chan na China, sempre apontava nisso. E quando a gente vai para aqueles koans dos mestres Zen, né, é o tempo todo apontando um detalhe, um sapo na beira do poço mergulhou, Clof. Que maravilha vocês ver esse instante é vida, entendeu? A flor está desabrochando e ponto. O aroma agora há pouco eu estava aqui no jardim de casa, passou que nem um foguete pela minha frente, como é que chama? Não é uma cobra, é aquele o lagarto, tem uns lagartos imensos aqui em frente de casa. Ele passou e eu falei, nossa, que ele passou, ele me viu. Mas de manhã ele vem aqui na porta da minha casa e fica me olhando. E eu fico olhando para ele. E pronto. Tem um tucano aqui que é meu amigo. Agora, isso são experiências de presença, na verdade, onde você tira a sua. Não tem mente ali naquele momento. A mente, ela, inclusive, é funcional, né? Até teve um dia, esse tucano, eu sempre desço para caminhar aqui no morro. E ele, quando eu encontro ele de manhã, às vezes ele começa a gritar comigo e ele vai. Na descida tem a cerca, ele vai de morão em morão, ele vai lá na frente, fica gritando comigo, eu desço mais um pouco tal. Outro dia eu estava descendo, caminhando, eu estava na mente, vamos dizer assim. Daqui a pouco, ele passou voando, parou no morão, assim, a 1 metro de mim, e deu um grito na minha frente. Ô, Fernando, eu caí sentado e comecei a rir, porque eu levei um susto, porque não estava presente ali naquela situação, eu devia estar numa alguma história, alguma historinha de mente, entendeu? E ele lembrou para mim, entendeu? E eu me lembrei
de um famoso livro do Aldous Huxley, que também que tinha os pássaros que tinham essa função de despertar as pessoas. Você deve conhecer esse livro do Huxley. Então, é incrível, quando você começa a estar disponível, aberto para viver, não é verdade? A vida, porque a vida está acontecendo, né? A vida passa a ser uma celebração, certo? Agora, como é que é para o Fernando Xuxa, você agora virou, quer dizer, você já foi, eu não sei se voltou a ser, você tem aí 500 mil de seguidores nas redes sociais, as pessoas, e você faz essas apresentações, essas palestras, e como é que isso acontece para você? Isso acontece é plena vida acontecendo, é presença, e como é que é a interação com essa, como é que eu vou supostamente falar, com essa quantidade de pessoas? Eu acho que a quantidade não é o fator primordial ali das minhas redes sociais, porque eu já tenho ela há muito tempo com esse mesmo número. Porque Sim. desde que eu migrei desde que eu migrei em 2018, 17 para esse rumo, Sim. é como se quem me seguia antes falou, meu, deixou lá, mas não é ativo, frequente. Entendi. Então é como se o número tivesse ali, é só um número mesmo. E é um número Sei. só, mas o Claro, número, o número frequente é bem menor no percentual. E eu nunca sim. fiz nada desses movimentos querendo nada. Então, é totalmente despretensioso a minha rede social, tanto que é uma zona bagunçada, melhorou agora, porque eu contatei uma pessoa, porque eu não estava mais dando conta, que eu resolvi fazer podcast, gravar podcast. Então, se você olha minhas redes sociais, é só corte de podcast, tem pouca coisa do dia a dia, tem pouca coisa da família. E eu sinto na minha jornada, assim, vou falar sobre isso o tempo que tiver que falar, e o tempo que tiver que calar, eu calo, e quando tiver afim eu entro, quando não tiver, não entro. Então eu sou muito livre, muito livre. Eu não, para minha visão desse personagem, de tudo que ele recebe, sente e vê e vive, não tem missão nenhuma, eu não tenho propósito nenhum. Perfeito. Não tem nada aqui para eu fazer, a não ser viver do jeito que eu quero viver, livremente, sem me preocupar se. Porque como que eu vou me preocupar, até para a pessoa entender que não é arrogância, como eu. Ó, já cagou aí. Como eu poderia me importar com a opinião do outro que também não existe? Começa aí. Se eu não existo, isso eu sei de fato, eu não existe, eu não existo, eu sei que eu não existo, eu sei que pode até soar loucura, mas eu até não posso provar, nunca vou poder provar, eu nunca vou saber se eu estou certo. Eu até diria que nem o eu sou existe, já é ilusão até no próprio eu sou, porque para ter o eu sou tem que ter um eu, e para ter o sou tem que ter alguma identidade, alguma forma. Eu riscaria até isso. Até a palavra consciência também riscaria. Não teria nem consciência experienciando nada, ela é só o que é, vivendo, sem propósito, sem missão, sem nada, frame a frame, um atrás do outro, sendo que tudo é o mesmo frame, no mesmo instante, a toda hora. É como se fosse tudo exatamente um grande filme, já feito, já editado, já gerenciado em todas as possibilidades, dimensões, com todas as realidades, todos os caminhos, todos os atalhos. É como se fosse verdadeiramente um nada existindo em tudo e o tudo existindo no nada, mas o de fundo só existe é o pano de fundo que seria o nada existencial, onde tudo cabe. Assim, então não tem como saber disso tudo, viver isso tudo e sentir isso tudo, cair na ilusão que tem alguém me assistindo numa palestra ou que tem alguém agora me ouvindo nessa live. Mas no filme tem. Ah, então legal, eu tô aqui, não tô? Então vamos curtir isso. Então vamos rir disso. Então vamos Claro. curtir. Daí alguém vai falar: nossa, que frase linda! Você me ajudou muito. Eu falei: que bom, mas eu não te ajudei. Porque quem te ajudou não foi nem você que escutou, nem eu que falei, é simplesmente o campo, que já resolveu que hoje você ia me ouvir, você ia sentir, que você ia então
se maravilhar com aquilo, e aquilo ia gerar uma semente, que ia gerar uma raiz, que ia gerar um caule, o fruto, e daí sim você ia experienciar algo majestoso, mágico, milagre na sua vida, mas não foi nem eu que fiz, nem o Aloysio, nem a própria pessoa que sentiu fez algo, porque já está acontecendo o tempo todo, o milagre da vida somos nós acontecendo. Então isso dá uma liberdade de não se preocupar com mais nada, nem com se tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 1 milhão de críticos me cancelando. É tipo, quem me cancela? Sou eu mesmo. Eu falei, então, parabéns. Que bom, você está cumprindo o teu papel com exatidão e eu estou cumprindo o meu. E essa plenitude do vazio, vamos falar assim como gostam os budistas, essa plenitude, é um vazio pleno que está o tempo todo nesse silêncio, brotando isso. É quando você sai da frente e tudo acontece. Então, esse é um dado importante, né? Quer dizer, a gente tem que sair da frente para as coisas acontecerem. E quando eu falo isso de uma forma que eu poderia dizer até mais pedagógica, pela minha própria experiência, entendeu? Porque eu me lembro que 10, não, foi mais, 12, 15 anos atrás, quando eu tive essa primeira grande experiência de plenitude do todo, entendeu? Que eu era tudo e que não tinha ninguém fazendo ali, que durou assim intensamente mais de uma semana. Eu estava saindo de uma prática que eu fazia há 30 anos, cotidianamente, dentro da tradição dos sufis ali e tal. E naquele momento eu comecei a falar assim, mas tem alguma coisa aqui que não está encaixando. Porque a gente aceitar, porque a mente ela vinha com um monte de crenças e conceitos e resíduos e um monte de coisa, e que a gente tem que soltar, abrir mão disso tudo, não é verdade? E quando você soltou isso, é que você teve essa experiência, né, de certa forma, no seu caso, de presença, do estado natural, como falavam de Zagarata Maharaj. Agora, esse estado natural, essa vida fluindo, esse celebrar a vida, esse escutar permanente, na relação com os outros, você não traça absolutamente nada, mas tem uma mente funcional que tem que operar, vamos dizer. Na hora que eu falei com a tua assistente, ela falou, não, a agenda dele está assim, assim, vamos ver, vamos ajustar. A gente funciona no mundo, essa mente, ela é funcional e ela é muito eficiente. Se a gente dá espaço para ela, espaço nesse sentido, porque se a gente tivesse ideia, né? Se as pessoas tivessem ideia da energia que a gente gasta, primeiro para manter o personagem, né? Na hora que você tenta manter, não, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso, eu quero aquilo, isso é um personagem que você fica configurando, né? Você gasta uma energia imensa. Na hora que você solta isso, vamos dizer, usando uma imagem, né? Porque as palavras elas apontam, elas não explicam, não é verdade? Se eu falar que ela é uma árvore, não disse nada. A gente sabe que é uma árvore, mas agora o tamanho, a grossura, o cheiro, enfim, tudo mais, não sabe. Então, na hora que você aponta para isso, vamos dizer, a vida começa a ficar mais simples. E a simplicidade se estabelece em tudo, vamos dizer. Então a gente fica mais. E a mente, como eu falei, sobra energia para tudo. E inclusive para essa mente funcionar de uma forma que eu vou chamar mais inteligente, porque a inteligência é a característica desse todo, desse ser, entendeu? Não daquilo que eles chamam hoje de inteligência artificial, que para mim não passa de ignorância artificial, que é uma cópia rapidinha das coisas operativas que a gente faz, não passa disso, na verdade. Como é que eu posso trazer, né, em palavras o que não dá para trazer em palavras? Que é só vivendo esse estado que seria legitimado aquilo que é. Uhum. Mas errando e trazendo em palavras, eu gosto de trazer a seguinte cena. Tudo é cena. Tudo é cena de um filme. Tudo faz parte de cena. Quando a mente entra e precisa atuar no filme, é cena acontecendo. Quando o atleta deixa de ser atleta e entra em depressão, é cena. Quando desidentifica aos poucos, são cenas acontecendo. Quando expande, sente o todo, é cena.
quando ele solta tudo e então não tem mais a identificação com uau, também é cena. É como se essa ideia, porque é uma ideia, não é uma verdade, Sim. eu já trago aqui, não é uma verdade absoluta, porque eu não sei mesmo. Eu gosto de analisar tudo como um filme, onde tudo são partes e cenas, onde aquele personagem está realizando uma cena de tomar um copo d'água agora, enquanto fala. É uma cena onde não há ninguém tomando água e ninguém fazendo movimento. Era a cena que teria que ser realizada naquele instante, pois de alguma maneira os frames presente, passado e futuro que estão no mesmo instante colam e criam aquela realidade. Então, é como se eu olho para tudo isso e me traz uma leveza, por isso que para mim é verdade, porque a leveza que eu sinto é o que me importa, quanto mais leve eu fico, mais em paz eu fico, se eu tô certo ou errado eu não questiono, porque se tá pesado, tá ruim, tá duro, tá triste e tá doído, não é legal. Então, mesmo que o certo fosse a dualidade e não a não dualidade, é muito melhor viver a não dualidade. Então, tendo as duas experiências palpáveis na minha mão, qual é a certa? As duas são certas. Qual é a verdadeira? Sim, As duas são verdadeiras. Porque eu perfeito. vivi as duas. Então não tem verdade e mentira, não tem melhor e pior em termos de consciência, né? Da experiência do todo. Existe no filme. Qual é a experiência que o Fernando, tendo opção hoje de escolher qual que ele vive? Ah, eu escolho a não dualidade com certeza, sem o eu existindo, com essa clareza, com essa lucidez, com essa paz, com esse amor brotando a cada dia, brotando mais, florescendo. Eu gosto deste caminho, tendo experienciado o outro lado do sofrimento, da separação, da dor, do fazer, do conquistar. Não que eu não faça e não conquiste, mas não há quem faça e quem conquiste. Uhum. Por A coisa exemplo, estou acontece. abrindo um restaurante, um projeto novo, que não era nem para falar, mas acabei de falar o que, que era. Lança ainda aqui uns 30 dias, é um restaurante. Eu tenho projeto, eu tenho planilha, eu tenho clareza, eu tenho cultura, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quanto, em quantos anos eu quero que ele esteja vendendo, faturando e avaliado para vender. Mas eu também sei que, se der certo, é cena, se der errado, é cena e não tinha ninguém fazendo, nem certo nem errado. Enquanto cena, eu faço todo dia a gratidão, meu amor. Por exemplo, tudo é cena, é cena. Quer ver uma coisa bem boba? Olha o que eu tenho na frente do meu computador. Eu tenho um orgonite. Sim, Mas, Fernando, você falou que não tem ninguém. Mas você falou que o eu não existe. Para que um orgonite? Porque no filme no qual nós estamos inseridos, existe eletromagnetismo. magnetismo que altera o Sabendo, corpo. sabendo disso, eu coloco o orgonite para ter menos neste corpo, que é o meu veículo, o qual eu honro a experiência. Então você escolheu botar o orgonite? Eu escolhi. Mas no fundo eu sei que eu não escolhi, que foi escolhido, que já era a cena de estar aqui na frente. Você entende? É muito paradoxo. A Sim, escolha, porém não há o escolhedor, e a escolha já estava sendo escolhida. no caso aí tem o simples fazer, o simples escolher, mas não tem fazedor, não tem escolhedor, não tem vedor, não tem auditor, entendeu? A É coisa se difícil faz. explicar, né? Não, mas tem que ser vivido, porque a vida é assim, não é verdade? Quando você experimenta as coisas. Por exemplo, quando você às vezes está fazendo uma coisa que você gosta muito de fazer. Um exemplo, sei lá, ele gosta de cozinhar, a pessoa, independente de quem seja, está lá cozinhando, ela está ali presente com tudo aquilo ali, não tem, ela não está com a mente dela viajando, ela está cozinhando, fazendo. Eu vou fazer essa macarronada assim, assim, assim. Você falou em restaurante, não, que delícia vai ficar. E está cozinhando. Ali ele tá em, vamos dizer assim, ele está em plenitude, ele está em êxtase fazendo aquela. E por isso que às vezes, quando a pessoa faz qualquer coisa que seja assim, sai muito bem feito, certo? Bem feito no bom sentido. É o ato criador que a gente fala, que se fala no sentido mais amplo, entendeu? Do artista em todos os aspectos.
ele só cria beleza, só manifesta beleza, porque ele não cria, ele dá espaço, vamos dizer, para que o universo, a Manifesta. fonte, a consciência, se manifeste ali. Mas ele tem que estar vazio dele, ele tem que ter uma tecnicidade muito importante. Ele tem que saber fazer aquilo. Ou seja, aquele que está fazendo a macarronada, se ele não souber fazer a macarronada, por mais que ele goste de fazer uma macarronada, ela não vai sair boa, entendeu? Ele tem que saber, tem que ter experiência, tem que ter feito. Então ele sabe, vai tanto disso, ele sabe fazer. Como você, um exemplo do personagem, sabia entrar numa piscina e sabia nadar, ia perfeito, e sabe, sabe fazer, tem a tecnicidade, tudo tem uma tecnicidade, vamos dizer assim, no fazer do mundo, da manifestação do mundo, não é verdade? Que a gente podia chamar até de dualidade, mas se você não identifica, ele vira não dualidade, vira unidade, porque quando a gente fala em não dualidade, a gente fica ainda no não dois, mas de fato é unidade, Unidade. não é verdade? No fato, o que a gente experimenta é uma unidade com todo, não tem separação entre eu e o resto, vamos dizer. Na experiência, da minha experiência espiritual, os sufis, né, que são os místicos do Islã, o termo correto seria tasawuf. Tasawuf é a realização da unidade. Né? A realização da unidade. É essa que vamos dizer que toda a espiritualidade é. E falando em espiritualidade, o que é espiritualidade para você nesse instante? Tudo. Perfeito. Não, tudo, né? Não, não tem Isso outra aí. resposta. É Perfeito, não é simples essa? assim. É simples assim, Exatamente. eu não tenho como. Eu posso elaborar uma resposta bonita, mas a verdade é simples, é tudo. Tudo. C'est la vie, mon ami. Podemos elaborar algo para ficar bonito, filosófico, mas a resposta ela é bem simples, é tudo. Mas esse momento do que é tudo desmonta, vamos, um monte de crenças e conceitos que as pessoas ficam impregnadas por aí sofrendo, não é verdade? Essa é a questão, né? Não tem como romper todas as crenças por ouvir algo apenas. O ouvir Não, algo, para aquele que está pronto, é o suficiente para brotar. sim. E tudo na vida leva tempo. Leva tempo para ganhar a medalha olímpica, leva tempo para construir uma empresa, leva tempo para você reconhecer a ti mesmo, leva tempo. Pode acontecer mais cedo? Pode acontecer com 13 anos, pode acontecer com 16, Ramana Ramashi, Jung com 21, andando no meio da rua. Pode acontecer, claro que pode. Pode ter lapsos, mas tudo leva tempo. É que a gente fala, mas o dele foi muito rápido. Tá, mas o dele levou tempo, levou 16 anos. Traduzindo, aquela consciência veio melhor naquele filme, naquele papel, para que naquela idade acontecesse aquilo. Mas foi acontecendo. Acontece, às vezes, no ponto de ônibus. Às vezes pode ser comendo uma torta de chocolate. O meu caso foi várias vezes, várias experiências, foram várias micro e grandes mortes, na verdade, mas as percepções minhas deste que aqui fala, no corpo, elas são... A cada 3, 4 dias eu falo, caraca, meu, muda tudo. E não muda nada ao mesmo tempo. Tudo muda e não muda nada, 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 nada. Então a espiritualidade são todas as tuas ações no dia a dia. É porque se não tem separação, não podemos separar nada. Sim. Essa para as pessoas entenderem, a crença não existe em cima e embaixo, e não existe dentro e fora. Não existe positivo e negativo. Tá, existe bem e mal? Existe, mas não existe, porque tudo é uma coisa só. A espiritualidade está em tudo, está em todos. E aí você estuda e lê todos os livros e tudo, todos falam a mesma coisa em linguagens diferentes. Sim. Todos falam a mesma coisa em linguagens diferentes. Às vezes é distorcido, às vezes é distorcido de propósito, às vezes é mal interpretado, às vezes é mal interpretado de propósito. Sim. E faz parte, de novo. Daí a beleza você olha para aquilo
e fala, é tudo cena. Porque quem distorceu é o mesmo que se autorrealizou. É o mesmo, sempre brincando de diversas formas, diversos lados. Travou? Não, estou aqui. Eu achei que você tinha travado. Não, estou aqui. Ou eu falei, ou eu não fiz sentido nenhum, ou ele travou completo. Não, eu estava experimentando o que você estava falando, porque as palavras elas apontam, né? Vamos dizer, são energias, Sim. são Não, sintonias. desculpa, é que eu levei um choque, você nem piscava. Eu falei, ou eu Mas falei uma merda tão grande, ela não. travou. Agora, veja bem que incrível essa coisa da afinação, da sintonia, da disponibilidade, mesmo através de máquinas, vamos dizer, essa frequência acontece. Você está aí em São Paulo, eu estou aqui em Gonçalves, eu estou percebendo, sentindo, meu corpo é uma ferramenta maravilhosa de captação de tudo isso daí. E eu deixo ele decodificar e passar aqui. Então eu estava sentindo, era uma coisa que fazia assim, abria assim, vibrava. Então, mas veja, isso é uma disponibilidade que a gente tem que aprender e usar que eu digo, falar assim, está disponível, a gente tem que estar disponível para a vida, e a espiritualidade é sempre tudo isso daí, entendeu? É, Então, isso. é uma pergunta cotidiana, Fernando, e na família aí, né, com a sua esposa, com as filhas, como que esse Fernando, porque essa é uma experiência sua, certo? Eu não sei se a tua esposa tem algo similar, algo parecido, eu sei que as crianças provavelmente não, entendeu? Mas como é que interage com isso mais no cotidiano, entendeu? Ó, eu brinco, né? Com a minha esposa é muito claro, é jogo aberto, ela sente, vive a mesma coisa, então é uma Maravilha. parceria muito legal. E com as filhas é muito legal. A mais velha pediu para eu parar de falar e a mais nova nem quis ouvir. Então, com os filhos eu sou o pai leve, divertido, presente, amoroso, atencioso, ausente, pode ser também. Claro. Tipo, você espera algo e eu não vou te responder exatamente como você quer, porque tá tudo bem do jeito que tá. Então, com eles é o ser humano natural, com a esposa também, é o mesmo ser humano. É, Sim, a gente teve um processo de muito mais interação sobre esse assunto no passado, porque o que eu sinto é, entre eu e ela hoje, como é que eu posso explicar para não ser mal interpretado, podendo ser mal interpretado e tudo bem também, mas o silêncio entre nós fala mais do que qualquer fala. O olhar, o toque, o gesto, ele é sim, muito mais gritante do que qualquer palavra sobre qualquer aspecto de consciência. A gente fala mais sobre a vida mesmo, no dia a dia, cotidiano, claro. hoje, né? Hoje. Antigamente não, quando nós estávamos no processo, né? E aí a gente quer trocar, quer sentir, a mente está entrando ali. Porque tinha personagem entrando, então o personagem quer elaborar, o personagem quer entender. Sim, Mas quando a mente já não está fazendo mais, querendo entender nada, porque ela já sabe que nunca mais vai entender nada, e sim, nunca vai saber nada mesmo, perfeito. então ela enche o saco, e ela enche o saco até de falar, porque o que eu posso elaborar daquilo que eu vivi, se eu nem sei se aquilo que eu vivi existe e se é de verdade, de fato verdade. Então, é só assim, eu sei que é verdade, eu sinto que é verdade, mas não elaboro mais, não fica mais a mente querendo tagarelar-se e descobrir quem viveu isso, como é que é isso, o que que era. Antigamente eu buscava livros para ver se eu estava enlouquecendo. Teve períodos, 2016, 2017, 2018, eu achei que eu estava enlouquecendo. Ninguém no meu mundo vivia aquilo. Essa é uma questão interessante, entendeu? Se a gente vai em volta, né, tá, mas Ah, aí que tá nesse em volta você passa a ser aquele, passa a ser não, você funciona, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o termo funcionar é interessante. Dessa forma que você é com a vida, entendeu? De plenitude, de presença, de clareza, de alegria. As pessoas dizem para mim, mas você está sempre contente? Eu falei, às vezes eu tenho uma dorzinha aqui, um mal-estar, tal, tal, já estou com muito mais de 70 anos, mas estou sempre.
Mas e não tem, falei, não tem, a vida é, entendeu? E para as pessoas é muito estranho isso, não é verdade? Mas isso hoje, né? Naquela época, 2017, 2018, tinha o ego ali ainda, a identidade da persona desidentificando. E quando Sei. desidentificava, o que eu queria? E eu acho que esse é o erro provavelmente mais comum da maioria, e eu até faria esse adendo, que eu nunca recebi essa. Eu não dou dica para ninguém, para nada. Eu não dou Sei. caminho, mas essa eu daria essa dica. Se tu tá nesse processo, tá começando ele, tá sentindo umas experiências maravilhosas, fique em silêncio. Sim, perfeito, Não perfeito. sai falando para todo mundo que esse é o caminho, que é legal, vai meditar, vai fazer isso, faz esse curso, porque você ficou o chato do rolê. Sim, com certeza. Aí as filhas pediram, a mais velha pediu para parar de falar, porque tava chato, tava chato. Pô, Claro. mas era tanta mudança maravilhosa na minha vida, que o que você quer fazer com uma mudança maravilhosa? Primeiro você quer mudar a família, você quer mudar o mundo. Aí depois descobre, com o passar do tempo, que não tinha eu, não tinha a família e não tinha mundo. Então você não precisa mudar ninguém, tá todo mundo perfeito como tá no seu papel. E se pedir ajuda, você guia, você mostra. Mas a presença e o silêncio, o campo em si, porque não tem. Uhum. Eu gosto de falar o campo, né? Porque quando eu falo silêncio e presença, parece que é o Fernando que silenciou e é a presença através do Fernando no Fernando. Eu gosto até de tirar isso de mim para tirar, desconcertar qualquer tipo de papel, inclusive de silêncio e de campo e de nada. O campo em si, ele sabe exatamente que aquele silêncio é verdadeiro, ressoa naquele campo, e, e no campo humano é como se chama de rapport. Se a tua frequência é mais de paz, aquele campo que está mais ansioso, ele vai entrando em harmonia, em sinergia, e as pessoas elas vão ficando através daquele campo em equilíbrio. Então não precisa, hoje entendo isso, na época eu não entendia, não precisava ficar vendendo o que eu ficava o dia inteiro falando para todo mundo, meu Deus, você tem que fazer esse banho, você tem que ir lá meditar, você tem que fazer esse curso. E eu me tornei o chato do rolê, eu sei disso. Hoje não, hoje eu frequento todos os ambientes, não falo mais nada, fico em silêncio, só observo, Tem uma rio, me história. divirto, brinco. Tem, tinha uma história de um grande mestre sufi, 500, 600 anos atrás, aí eu não sei exatamente se lugar, se no Egito, se na Turquia, não sei exatamente qual local, que quando ele tinha o primeiro nome dele chamava-se Hadrat. Hadrat quer dizer presença em árabe, né? É, Hadrat Mevlev, aí tinha mais alguns nomes dele. Mas quando ele chegava nos lugares, ele passava, vamos chamar no mercado, né? Vamos dizer que é uma coisa tradicional nas culturas antigas. Tudo, todos iam ficando em silêncio, ia se estabelecendo o silêncio. E aí é uma coisa que contam, né? Os livros contam essa história, né? Não era porque supostamente um respeito a ele, ou sabe, não, é porque ele levava que todo mundo ficasse em silêncio, ele era um puro silêncio, entendeu? Ele trazia, esse é o campo, esse campo aí, vamos dizer assim, ele se expande e a coisa acontece, entendeu? E sem você fazer nenhum esforço, nenhuma intenção, quer dizer, é sem intenção, é sem crença, é a presença. É essa presença dessa plenitude vazia, entendeu? Que vai acontecendo. Fernando, nós estamos aqui Que é já. a inação, a maior ação de todas, né? Essa é a verdadeira inação. É quando não Exato. tem ninguém fazendo a ação, mas as pessoas acham que inação é não fazer nada. Não, a inação é Não, simplesmente estar em movimento, falando, vivendo, comendo, escrevendo, digitando no canal, falando ou não, mas por dentro está em inação, está em imóvel, sim, nesse estado de quietude, plenitude. ótima. Fernando, nós já estamos com mais de uma hora de conversa, maravilhosa. A gente podia continuar mais uma hora falando aqui tranquilo da minha parte, entendeu? É, agradeço a você e gostaria que você encerrasse a nossa conversa. Se quiser falar algumas palavras, ele está com você. Eu falaria só a única coisa que dá para falar mesmo. Vive, celebre, agradeça,
Agradeça de novo, celebre de novo, viva e saiba, você já é tudo que você sonha, tudo que você precisa, você já é o universo inteiro se experienciando em si mesmo. Você já é o todo se experienciando. Você já é tão importante, tão importante, tão importante, tão importante, que se saísse uma partícula do todo, ele não seria o todo. Esse é o tamanho da sua importância. A sua presença nesse corpo, nessa vida, tem que ser honrada todo dia, toda hora, em devoção, não a algo fora, em devoção a você, realizando seus sonhos, sorrindo, abraçando, beijando, deixar os medos de lado, abandonar as crenças e ir sentindo no seu coração, tô mais leve, tô em paz. Então esse é o caminho. O caminho é buscar sempre menos ruído, menos ruído, menos ruído, mais leveza. Tá leve? Pô, então é aqui. É aqui que eu devo ir. E não vai ser leve todo dia. Isso é bem claro, não vai ser leve todo dia. Tem situações que a vida te traz que você precisa lidar com ela, mas internamente você vai sentir todo esse borbulhar, até que um dia o borbulhar é só externo, porque o centro está imóvel e em paz. Mas isso acontece com o tempo, como tudo na vida acontece com o tempo. A flor, as pétalas crescem, a árvore dá o fruto, mas leva um tempo, são ciclos. A vida são ciclos. Você desperta, às vezes dorme de novo, às vezes desperta, às vezes dorme de novo. Então tenha paciência até que o despertar seja total, mas não tem pressa. Você já é, não tem melhor, não tem pior. Só viva e celebre todo dia e agradeça. Seria isso. Obrigado, Fernando. Muito Eu que obrigado. agradeço. Tchau, tchau, Obrigado, tchau. hein? Um abraço, tchau. Tchau.